Amém. Vamos dar continuidade agora na nossa leitura diária, no livro de 1 Reis, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, nesse dia 7 de abril. 1 Reis, se eu não me falha a memória, ele tem 22 capítulos, se não me falha a memória. Ele é o 11º livro, ou seja, ele é o número 11, da posição 11, da ordem que nós temos em mãos de 66, né? Então eu pego agora a minha Bíblia Sagrada aqui para confirmar. Isso. Em ordem ele é o número 11, ou seja, ele é o 11º livro. E ele tem 22 capítulos, tá? E vamos agora iniciar a leitura. 1 Reis, capítulo 4, capítulo 5, 1 Reis, capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 6. Que vai dizer assim para nós. Capítulo 5. Salomão faz aliança com Irão, rei de Tiro. Diz assim: enviou Irão, rei de Tiro, os seus servos a Salomão, porque ouvira que ungiram a Salomão rei em lugar de seu pai, porquanto Irão sempre tinha amado a Davi. Então Salomão enviou a Irão, dizendo: bem sabes tu que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor, seu Deus, por causa da guerra com que o cercaram, até que o Senhor o pôs debaixo das plantas dos pés. Porém agora, o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados, adversários não há, nem algum mau encontro. E eis que eu intento edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: teu filho, que porém em teu lugar no teu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. Dá ordem, pois agora, que do Líbano me cortem cedros, os meus servos estarão com os teus servos, e eu te darei o salário dos teus servos, conforme tudo o que disseres. Porque bem sabes tu que entre nós ninguém aqui saiba cortar a madeira como os sidônios. E aconteceu que, ouvindo Irão as palavras de Salomão, muito se alegrou e disse: bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio sobre este tão grande povo. E enviou Irão a Salomão, dizendo: ouve o que me mandaste dizer. Eu farei toda a tua vontade acerca dos cedros e acerca das faias. Os meus servos os levarão desde o Líbano até ao mar, e eu os farei conduzir em jangadas pelo mar até o lugar que me designares. E ali os desamarrarei, e tu os tomarás, tu também farás a minha vontade, dando sustento à minha casa. Assim deu Irão a Salomão madeira de cedros e madeira de faia, conforme toda a sua vontade. E Salomão deu a Irão 20.000 carros de 20.000 couros de trigo para sustento da sua casa, e 20 couros de azeite batido. Isso dava a Salomão a Irão de ano em ano. Deu, pois, o Senhor a Salomão sabedoria, como lhe tinha dito, e houve paz entre Irão e Salomão, e ambos fizeram a aliança. Os preparativos para edificar o templo. E o rei Salomão fez subir leva de gente dentre todo o Israel, e foi leva de gente, 30.000 homens, e os enviou ao Líbano, cada mês de 10.000 por sua vez. Um mês estavam no Líbano, os 2 meses, cada um em sua casa. E Adoniram estava sobre a leva de gente. Tinha também Salomão 70.000 que levavam as cargas, e 80.000 que cortavam nas montanhas. Afora os chefes dos oficiais de Salomão, os quais estavam sobre aquela obra, 3.300, que davam as ordens ao povo,
que fazia aquela obra. E mandou o rei que o trouxesse pedras grandes e pedras preciosas, pedras lavradas para fundarem a casa. E as lavraram os edificadores de Salomão e os de Irão, e os Gebalitas, e preparavam a madeira e as pedras para edificar a casa. Aleluia. Capítulo 6. Salomão edifica o templo. E sucedeu que no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4 do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Ziv, este é o mês segundo, Salomão começou a edificar a casa do Senhor. E a casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento, e de 20 côvados de largura, e de 30 côvados de altura. E o pórtico diante do templo da casa era de 20 côvados de comprimento, segundo a largura da casa, e de 10 côvados de largura diante da casa. E fez a casa janelas de vista estreita. Edificou ao redor da parede da casa câmaras, ao redor das paredes da casa, tanto do templo como do oráculo, e assim ele fez câmeras colaterais em redor. A câmara de baixo era de 5 côvados de largura, e a do meio de 6 côvados de largura, e a terceira de 7 côvados de largura, porque pela parte de fora da casa ao redor fizeram os encostos para não atravessarem as paredes da casa. E edificava-se a casa com pedras preparadas, como as traziam. Se edificavam de maneira que nem martelo nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. A porta da câmara do meio estava do lado direito da casa, e por caracóis se subia a do meio, e da do meio a terceira. Assim, pois, edificou a casa, e aperfeiçoou, e cobriu a casa com pranchões e tabuados de cedro. Também edificou as câmaras a toda a casa, de 5 côvados de altura, e as travou com a casa com madeira de cedro. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: Quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos, e fizeres os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo minha palavra, a qual falei a Davi, teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Assim edificou Salomão aquela casa, e aperfeiçoou também, e aperfeiçoou. Também cobriu as paredes da casa por dentro, com tábuas de cedro, desde o soalho da casa até ao teto. Tudo cobriu com madeira por dentro. Cobriu o soalho da casa com tábuas de faia. Edificou mais 20 côvados de tábuas de cedro nos lados da casa, desde o assoalho até paredes, e por dentro lhes edificou para o oráculo, para o santo dos santos. Era, pois, a casa de 40 côvados, a saber, o templo interior, e o cedro da casa para dentro era lavrado de botões e flores abertas. Tanto era cedro, pedra nenhuma se via. E por dentro da casa interior preparou o oráculo para pôr ali a arca do concerto do Senhor. E o oráculo no interior era de 20 côvados de comprimento, e de 20 côvados de largura, e de 20 côvados de altura, e o cobriu de ouro puro, e também cobriu de cedro o altar. E cobriu Salomão a casa por dentro e de ouro puro, e com cadeira de ouro, por um véu diante do oráculo, e o cobriu com ouro. Assim toda a casa cobriu de ouro, até acabar toda a casa. Também todo o altar que estava diante do oráculo cobriu de ouro. E no oráculo fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 côvados, e uma asa de um querubim era de 5 côvados, e a outra asa do querubim de outros 5 côvados,
10 côvados havia desde a extremidade de uma das suas asas até a extremidade de outra das suas asas. Assim era também de 10 côvados o outro querubim. Ambos os querubins eram de uma mesma medida e de um mesmo talhe. A altura de um querubim de 10 côvados, e assim a do outro querubim. E pôs estes querubins no meio da casa de dentro. E os querubins estendiam as asas, de maneira que a asa de uma tocava na parede, e a asa do outro querubim tocava na outra parede, e as suas asas no meio da casa tocavam uma na outra. E cobriu de ouro os querubins. E todas as paredes da casa ao redor lavrou de esculturas e de entalhes de querubins, e de palmas e de flores abertas, por dentro e por fora. Também cobriu de ouro o assoalho da casa, por dentro e por fora. E a entrada do oráculo fez porta de madeira de oliveira, a verga com obreiras, formavam a quinta parte da parede. Também as duas portas eram da madeira de oliveira, e lavrou nelas entalhes de querubins, e de palmas e de flores abertas, os quais cobriu de ouro. Também estendeu como sobre os querubins e sobre as palmas. E assim fez a porta do templo, obreiras de madeira de oliveira, da quarta parte da parede. E eram as duas portas de madeira de faia, e as duas folhas de uma porta eram dobradiças, assim como eram também dobradiças as duas folhas entalhadas de outras portas. E as lavrou de querubins e de palmas, e de flores abertas, e as cobriu de ouro acomodado ao lavor. Também edificou o pátio interior de 3 ordens de pedras lavradas e de uma ordem de vigas de cedro. No ano 4 se pôs o fundamento da casa do Senhor no mês de Ziv, e no ano 10º, no mês de Bu, que é o mês 8º, se acabou esta casa com todas as suas dependências e com tudo o que lhe convinha, e edificou em 7 anos. Irmãos, eu quero afirmar para vocês que Salomão foi um rei de muita sabedoria, porém ele também foi um rei de muita fé. A fé de Salomão foi grande e reconhecida na hora que ele faz o grande sacrifício ao Deus do céu. Todo sacrifício a Deus no tabernáculo, ele tinha que repartir as partes dos animais ali, parte por parte da oferta alçada, oferta de manjares, oferta de paz, tudo era dividido. Salomão não. A fé dele foi tão grande que ele ofereceu tudo inteiro. Ou seja, ele deu tudo que é dele por inteiro a Deus. E Deus se agradou. Quando chegar nessa parte dessa oferta, ative a sua fé. Quando eu estiver lendo aqui, você acompanhando com a sua Bíblia, deixa o Espírito Santo te tomar com muita fé e aceita essa fé no seu coração e ativa ela. Que na situação hoje, de derrota que você está, de humilhação que você está, de tristeza, de fracasso, de miséria, no decorrer desta leitura, quando chegarmos a esse ponto, ofereça sua vida para Jesus de corpo, alma, espírito e por inteiro. Você vai ver. Na situação que você pode estar até desempregado, no dia seguinte alguém vai ligar para você e vai lhe oferecer uma vaga de emprego. Porque o Deus que nós servimos, temos que olhar para Ele com fé, para que Ele ache em nós essa fé, chamando a atenção dEle para olhar para nós por meio da fé verdadeira. Amém? Então, como agora nós vamos entrar no capítulo 7, que vai falar sobre Salomão edifica um palácio, vamos ler aqui a construção do templo. Porque nesta minha Bíblia aqui, ela tem umas estruturas boas para a gente aprender e compreender. Ó. Esta Bíblia aqui, ela é uma Bíblia antiga, tá? Ela é de 1995. João Ferreira de Almeida, revista e corrigida.
edição de 1995. Então aqui fala assim, ó, o templo de Salomão. Tem uma planta aqui. Eu não vou ler sobre detalhadamente tudo, mas vamos ler aqui um pouco do que foi descortinado aqui, como ele fez. Tudo que está escrito aqui. Diz assim, ó, no início. O templo de Salomão. O templo de Salomão tinha o mesmo conceito litúrgico do tabernáculo. O lugar santo e o lugar santíssimo formavam suas principais seções. O mobiliário era o mesmo, né? Aqui tem umas figurinhas. Estou dobrando aqui para a gente achar o que está escrito. Tem a figura do templo, tem a figura do altar, tem a figura da pia e tem uma planta aqui. Aqui na planta tem o lugar santíssimo, tem a arca da aliança, tem o lugar santo, o altar do incenso, a mesa dos pães, o candelabro de ouro, as câmaras pequenas. E tem um escrito que diz: o que mais sobressaria na estrutura do Santo Templo era a decoração. Considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo, na entrada do pórtico, achava-se as colunas de Joaquim e Boaz. Diante destas, encontrava-se uma enorme fonte, apoiada sobre 12 touros de bronze, que comportava 40.000 litros de água. Mais adiante ficava o altar, medindo aproximadamente 5 metros de altura. Era usado como uma espécie de incinerador para os sacrifícios. É importante lembrar que o Templo de Salomão, dedicado a Deus no ano de 1004 a.C., foi o primeiro de 3 construções congêneres no mesmo local. Segundo Samuel, capítulo 7, versículo 13. 1 Reis, capítulo 5, versículo 6. Capítulo 6, versículo 1. Capítulo 8, versículo 13. 2 Reis, capítulo 12, versículo 5. Capítulo 22, versículo 5. Capítulo 24, versículo 13. 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 19. O segundo foi construído sob a liderança de Zorobabel e consagrado em 516 a.C. Logo após o término do cativeiro babilônico, Esdras, capítulo 2, versículo 68, capítulo 4, versículo 1, capítulo 6, versículo 8, capítulo 14, versículo 17 ao 16. Aliás, só o versículo 14, versículo 7. Ao 16. Ageu, capítulo 1, versículo 2. O terceiro templo foi erguido por Herodes o Grande para ganhar a aprovação do povo judeu. Foi este maior e mais imponente que os anteriores. Mateus capítulo 24, versículo 1, Marcos capítulo 11, versículo 15, Lucas capítulo 2, versículo 27, João capítulo 2, versículo 20. Os obreiros do sacerdócio levítico. O sumo sacerdote era o mais alto dignitário da religião judaica. Sua função mais importante era fazer expiação, uma vez por ano, pelos pecados do povo. Tinha ao seu cargo a supervisão geral do santuário e as demais atividades sacerdotais. Oferecia sacrifícios nos dias de repouso e presidia o sinédrio, quando se tratava de questões religiosas. Aí tem um sacerdote aqui, com as suas vestes, né? A mitra, que é Êxodo 28, Êxodo capítulo 28, versículo 36 a 38. Fala da mitra. Fala do peitoral, Êxodo capítulo 28 também, dos versículos 15, 21 a 29. O cinto, Êxodo 28, capítulo 8 a 28. O éfode, Êxodo 28, capítulo, versículo 6 a 12. O manto azul, Êxodo 28, versículo 31 a 35. A túnica de linho, Êxodo 28, e versículo 29. E aqui tem os escribas, o levita e o sacerdote. Esse que eu acabei de ler em cima é o sumo sacerdote. É o que entra, né, para oferecer de ano em ano ali. Ele entra lá no Santo dos Santos.
o Santíssimo Lugar. Os escribas. Os escribas eram, a princípio, escreventes, cuja principal função era copiar as Escrituras, com o transcorrer do tempo. Lograram conhecê-la de tal maneira que passaram a interpretá-la. Notadamente, a lei de Moisés. Por isto, nas versões modernas da Bíblia, eles são chamados de mestres da lei, já que vieram a ser equivalentes a eruditos bíblicos. Os levitas eram os descendentes de Levi, filho de Jacó. Em Números capítulo 3, versículos 6 a 10, acham-se estabelecidas as duas classes dos levitas. Ponto 1. Arão e seus descendentes, a quem Deus selecionou para o sacerdócio de Israel. 2. Os que serviam de auxiliares aos sacerdotes e desempenhavam diversos ofícios menores do santuário. Os sacerdotes eram encarregados do culto divino, atuavam como mediadores entre Deus e o povo. Depois da construção do templo em Jerusalém, tiveram suas funções especializadas, sendo a principal delas o oferecimento dos sacrifícios. Né? Então aqui a gente finaliza aqui essa figura que eu acabei de mostrar para vocês. Tá? Eu vou deixar ela exposta como o slide principal aí deste vídeo. Tá? Já. Continuando aqui no capítulo 7, a gente finalizar essa leitura nesse dia 7 de abril. Vai falar aqui sobre Salomão edifica um palácio, diz assim. Porém, a sua casa edificou Salomão em 13 anos e acabou toda a sua casa. 13 anos ele demorou para construir a sua casa. Né? Também edificou a casa do bosque do Líbano, de 100 côvados de comprimento, e de 50 côvados de largura, e de 30 côvados de altura, sobre 4 ordens de colunas, de cedro e vigas de cedro sobre as colunas. E por cima estava coberto de cedro sobre as vigas, que estavam sobre 45 colunas, 15 em cada ordem. E havia 3 ordens de janelas, e uma janela estava defronte da outra janela, em 3 ordens. Também todas as portas e obreiras eram quebradas de uma mesma vista, e uma janela estava defronte da outra, em 3 ordens. Depois fez um pórtico de colunas de 50 côvados de comprimento e de 30 côvados de largura, e o pórtico estava defronte delas, e as colunas com as grossas vigas defronte delas. Também fez o pórtico para o trono onde julgava, para pórtico de juízo, que estava coberto de cedro, de soalho e soalho. E a sua casa em que morava, havia outro pátio por dentro do pórtico, de obra semelhante a este. Também para a filha de Faraó, que Salomão tomara por mulher, fez uma casa semelhante àquele pórtico. Todas estas coisas eram de pedras finíssimas, cortadas à medida, cerrados à serra por dentro e por fora, isso desde o fundamento até a beira do teto, e por fora até ao grande pátio. Também estava fundado sobre pedras finas, pedras grandes, sobre pedras de 10 côvados e pedras de 8 côvados, e em cima sobre pedras finas lavradas segundo as medidas de cedro. E era o pátio grande ao redor de 3 ordens, de pedras lavradas, como a ordem de vigas de cedro. Assim era também o pátio interior da casa do Senhor, e o pórtico daquela casa. Diversas obras para o templo. Enviou o rei Salomão mensageiros e mandou trazer a Irão de Tiro. Este era filho de uma mulher viúva da tribo de Naphtali, e fora seu pai o homem de Tiro, que trabalhava em cobre e era cheio de sabedoria e de entendimento e de ciência para fazer toda a obra de cobre. Este veio ao rei Salomão e fez toda a sua obra. Se você quiser ser grande no que você faz, na sua faculdade, peça a Deus sabedoria, peça a Deus entendimento e ciência naquilo que você quer exercer, que Ele vai te dar. Ele ouve, Ele escuta. Porque formou 2 colunas de cobre, e a altura de cada coluna era de 18 côvados, e um fio de bronze, e um fio de 12 côvados,
cercava cada uma das colunas. Também fez 2 capitéis de fundição de cobre para pôr sobre a cabeça das colunas, e de 5 côvados era a altura de um capitel, e de 5 côvados a altura do outro capitel. As redes eram de obra de rede, as cintas de obra de cadeia para os capitéis que estavam dentro da cabeça das colunas, 7 para o capitel e 7 para o outro capitel. Assim fez as colunas, juntamente com 2 fileiras, ao redor sobre uma rede, para cobrir os capitéis que estavam sobre a cabeça das romãs. Assim também fez o que o outro capitel. Diversas obras para o templo, estamos abordando aqui. E os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas eram de obra de lírios do pórtico, de 4 côvados. Os capitéis, pois, sobre as 2 colunas, estavam também defronte, em cima do bojo que estava junto à rede. E 200 romãs, em fileiras ao redor, estavam também sobre o outro capitel. Depois levantou as colunas do pórtico do templo, e levantando as colunas direita, chamou seu nome Joaquim, e levantando a coluna esquerda, chamou seu nome Boaz. E sobre a cabeça das colunas estava a obra de lírios, e assim se acabou a obra das colunas. Fez mais uma de fundição de 10 côvados de uma borda até a outra borda, redondo ao redor, e de 5 côvados de alto, e um cordão de 30 côvados, e cingiu ao redor, e por baixo da sua borda, ao redor, havia botões que o cingiam por 10 côvados, cercavam aquele mar ao redor. 2 ordens desses bordões foram fundidas na sua fundição, e firmava-se sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte, e 3 que olhavam para o ocidente, e 3 que olhavam para o sul, e 3 que olhavam para o oriente. E o mar em cima estava sobre eles, e todas as suas partes posteriores para a banda de dentro. E a grossura era de 1 palmo, e a sua borda como a obra de borda de um copo ou de flor de lírios, e levava 2.000 batos. E fez também as 10 bases de cobre, o comprimento de uma base de 4 côvados, e de 4 côvados a sua largura, e de 3 côvados a sua altura. E este era a altura das bases. Tinha cintas, e as cintas estavam entre as molduras, e sobre as cintas que estavam entre as molduras havia leões, bois e querubins, e sobre as molduras uma base por cima, e debaixo dos leões dos bois, junturas de obra estendida. E uma base tinha 4 rodas de metal e lâmina de cobre, e os seus 4 cantos tinham ombros debaixo da pia, e estavam estes ombros fundidos da banda de cada uma das alturas. E a sua boca estava dentro da coroa, e era de 1 côvado por cima, e era a sua boca redonda, segundo a obra da base do côvado e meio. E também sobre a sua boca havia detalhes, e as suas cintas eram quadradas, não redondas. E as 4 rodas estavam debaixo das cintas, e os eixos das rodas era a base, e era a altura de cada roda de côvado e meio. E era a obra das rodas como a obra da roda de carro, seus eixos, e as suas cambas, e os seus cubos, e os seus raios, todos eram fundidos. E havia 4 ombros aos 4 cantos de cada base, seus ombros saíam de base, e no alto de cada base havia uma altura redonda no meio, de meio côvado ao redor. Também sobre o alto de cada base havia asas e cintas que saíam delas. E nas pranchas das suas asas e nas suas cintas lavrou querubim, leões e palmas, segundo o vazio de cada uma, e junturas ao redor. Conforme esta fez as 10 bases, todas tinham uma mesma fundição e uma mesma medida, e o mesmo entalhe. Também fez 10 pias de cobre. Em cada pia cabiam 40 batos, e cada pia era de 4 côvados, e sobre cada uma das 10 bases estava uma pia. E pôs 5 bases à direita da casa e 5 à esquerda da casa. Porém, o mar pôs ao lado direito da casa, para a banda do oriente, da parte do sul. Depois fez Irão as pias e as pás e as bacias,
e acabou Hirão de fazer toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor, a saber, as 2 colunas e os globos dos capitais que estavam sobre a cabeça das 2 colunas e as 2 redes para cobrir os 2 globos dos capitais que estavam sobre a cabeça das colunas, e as 400 romãs para 2 redes, a saber, 2 carreiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitais, e estavam em cima das colunas, juntamente com as 10 bases e as 10 pias sobre as bases, como também o mar e os 12 bois debaixo daquele mar. E os caldeirões, e as pás e as bacias, e todos os seus utensílios que fez Hirão para o rei Salomão, para a casa do Senhor, todos eram de cobre brumido. Na planície do Jordão, o rei os fundiu em terra barrenta entre Sucote e Safã. E deixou Salomão de pesar, aqui entra uma parte bem importante, tá? Muito importante. Versículo 46. Não, 47. Se puder anotar, anote ou memorize ele, que você vai usar muito esse versículo, essa referência no decorrer das leituras até no Apocalipse. Olha só. E deixou Salomão de pesar todos os utensílios pelo seu excessivo número, não se averiguando, pois o peso de cobre. Também fez Salomão todos os utensílios que o convinham à casa do Senhor, o altar de ouro e a mesa de ouro sobre a qual estavam os pães da proposição. Os cartiçais, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do oráculo de ouro finíssimo, e as flores e as lâmpadas e os espevitadores também de ouro. Como também as taças e os apagadores, e as bacias e os perfumadores, e os braseiros de ouro finíssimo, e as coiceiras para as portas da casa interior, para o lugar santíssimo, e as das portas da casa do templo, também de ouro. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas santas de seu pai Davi, a prata e o ouro, e os utensílios, pôs entre os tesouros da casa do Senhor. Tá? Então, presta atenção nesse versículo aqui, tá? O 47. E deixou Salomão de pesar todos os utensílios pelo seu excessivo número, não se averiguando, pois o peso do cobre. Mas ele vai averiguar um peso lá na frente. E quando a gente chegar na averiguação desse peso no total dele, é que você vai ter que ligar o que está lá com este versículo 47, o que vamos ver lá no Apocalipse lá na frente, tá bom? Então vamos ficar aqui na leitura desse dia 7 de abril e vamos prosseguindo para o dia 8, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.